O Salmo 50 faz parte do livro 2 dos Salmos. Os Salmos são um livro que no hebraico se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim no hebraico significa louvores. Os Salmos são, portanto, uma coletânea de louvores. Esses louvores assumem várias formas. Eles têm formas de cânticos, de orações, de lamentações e também de orações a Deus. Alguns salmos são salmos imprecatórios. Imprecatórios significa salmos onde o salmista faz pedidos a Deus para que faça vingança sobre os seus inimigos. Alguns desses salmos imprecatórios são o Salmo 35 e o Salmo 109, que é o salmo imprecatório mais terrível de todos, onde o seu autor, que é Davi, chega a pedir que Satanás fique à direita do seu inimigo, que a esposa do seu inimigo fique viúva e que os filhos do seu inimigo fiquem órfãos. Os salmos imprecatórios não significam uma autorização para que as pessoas façam orações dessa forma, mas eles estão descritos na Bíblia para nos mostrar que os cristãos podem, em alguns momentos da vida, sentir-se tão perseguidos pelos seus inimigos a ponto de desejarem o mal e a destruição deles, e que diante de Deus nós devemos ser sinceros e dizer: Deus, nesse momento o que eu desejo é que o meu inimigo morra, é que ele sofra, é que aconteçam coisas terríveis com ele, para depois de confessarmos nas nossas orações que isso está no nosso coração, pedirmos a Deus que ele próprio se encarregue de fazer a sua própria justiça e que o nosso coração esteja carregado de sinceridade e purificação, no sentido de entender que não cabe a nós exercer qualquer tipo de juízo sobre os nossos inimigos, porque cabe a Deus fazer o seu julgamento. Essa é uma explanação geral a respeito dos tipos de salmos que existem e especialmente o Salmo 50 faz parte do livro 2 dos Salmos. Os Salmos, eles são em número de 150 na Bíblia e esses salmos, eles estão reunidos em 5 grupos de livros. E nós começamos a estudar, meditar em salmos no dia 1º de agosto desse ano. Hoje é 19 de setembro. E quando começamos nessa meditação, fizemos até aqui a meditação de um salmo por dia. E o Salmo 1 até o Salmo 40, até o Salmo 41, corresponde ao livro 1 dos Salmos. Todos os salmos do livro 1 foram escritos por Davi. Quando nós começamos o Salmo 42, o Salmo 42 até o Salmo 72 faz parte do segundo livro dos Salmos. E o livro 2 dos Salmos, que vai do 42 até o 72, tem os seguintes autores. Do Salmo 42 até o Salmo 49, que nós meditamos ontem, os autores são os filhos de Coré. O Salmo 50, que é o salmo que hoje nós vamos meditar, é atribuído a Asaf. O Salmo 51 até o Salmo 71 foram escritos por Davi. E o Salmo 72 foi escrito pelo rei Salomão. Esse Salmo 50, que nós vamos meditar hoje, ele não foi o único salmo que Asaf escreveu. A partir do Salmo 73, nós começaremos o livro 3 dos Salmos. E quando nós começarmos a meditar no livro 3, o Salmo 73 até o Salmo 83,
foram escritos por Asaf. Então, o Asaf, ele escreveu aqui no livro 2 apenas o Salmo 50. Mas lá no livro 3, quando começarmos o Salmo 73, ele escreveu do 73 ao 83. Quem era Asaf? Asaf, ele era um líder levítico. Ele também era da tribo de Levi. As pessoas responsáveis pelo louvor no templo eram da tribo de Levi. Mas os filhos de Coré, que são os autores do Salmo 42 até o Salmo 49, eles faziam parte de uma outra linhagem de levitas. Eles eram descendentes de Coré, que foi uma das pessoas que se revoltou contra Moisés e Arão na época em que eles estavam caminhando no deserto em direção à terra prometida, conforme o relato de Números no capítulo 16. Por causa dessa revolta contra Moisés e Arão, Deus matou Coré e os que o apoiaram. Mas no capítulo 26 de Números, nós vemos que os descendentes de Coré, eles tomaram o exemplo do seu pai para entender que eles deveriam louvar a Deus e respeitar aquelas pessoas consagradas por Deus. E eles não perderam o direito de serem responsáveis pelo louvor. Então eles ficaram como um dos grupos responsáveis pelos cânticos no templo. Então existia um grupo de levitas que eram os filhos de Coré, ou de Corá, né? Tem algumas versões que falam Coré, outras que falam Corá. Mas eles ficaram como um dos grupos responsáveis pelos louvores. E o Asaf era um outro líder levítico, que também era da tribo de Levi, que era músico na época do rei Davi. E ele também foi líder de um outro grupo de cantores, que eram responsáveis pelo templo, que eram responsáveis pela adoração do culto. Então esse era o Asaf. Feita essa observação sobre a autoria do Salmo 50 e essas considerações gerais sobre o livro 1 e o livro 2, vamos fazer aqui a leitura do Salmo 50. O Salmo 50, ele é um salmo que fala a respeito do juízo de Deus. O Salmo 50 apresenta Deus como um juiz supremo sobre a terra. E nesse salmo, ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, o Asaf, ele mostra Deus chamando o seu povo para que todos se apresentem em uma assembleia. É como se Deus estivesse fazendo uma convocação, onde ele chama todas as pessoas para que elas se reúnam em um lugar. Quando as pessoas estão reunidas, Deus, no versículo 7 até o versículo 15, na segunda parte, ele fala com os que são de Israel. E ele fala que eles devem adorá-lo verdadeiramente e critica aqueles que estão fazendo sacrifícios como rituais vazios, sem coração. Então, na segunda parte, Deus se dirige ao povo de Israel, falando para eles qual é a verdadeira adoração. Depois, no versículo 16 até o versículo 22, Deus se volta para os ímpios e ele os condena, dizendo que eles são hipócritas, que eles querem falar a respeito de Deus com a sua boca, dizendo coisas a respeito de Deus, mas eles não seguem. Então Deus os condena, dizendo: vocês são totalmente ímpios. E no último versículo, que é o versículo 23, Deus termina fazendo uma promessa, dizendo assim, que todos aqueles que o adoram sinceramente terão a salvação. Então o Salmo 50, ele é um salmo de julgamento. Ele é um salmo em que Deus convoca as pessoas e diz: vou julgar a todos. Na segunda parte, do versículo 7 até o versículo 15, ele fala com o seu povo. Ele fala que o seu povo deve adorá-lo de maneira verdadeira. Ele está falando com o povo dele. E na última parte, ele faz o julgamento em relação aos ímpios. E no final, ele fecha o salmo dizendo que quem adora a ele em sinceridade e em verdade são esses que vão receber a salvação.
Então, os temas principais desses salmos falam sobre Deus é juiz, nós devemos adorá-lo com sinceridade e nós devemos fugir da hipocrisia religiosa. Se você não quer seguir a Deus, é melhor você fazer o que você quiser, mas não fale a respeito do nome de Deus apenas por falar, porque Deus considera isso uma hipocrisia. Deus prefere que você seja verdadeiro. Vamos agora fazer essa leitura. Primeira parte, versículo 1 até o versículo 6. Deus está fazendo uma convocação. O Asaf mostra aqui Deus chamando as pessoas para comparecerem diante do seu julgamento. Veja aqui, versículo 1. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. O ocaso é o pôr do sol. Então, nesse versículo 1, nós vemos Asaf dizendo que o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Esse versículo primeiro, quando ele fala assim, chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, não é apenas o significado de um dia. Nós sabemos que um dia para Deus são como 1000 anos, assim como 1000 anos é como um dia para Deus. Então, quando o Asaf fala que o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, isso significa que no dia em que o Senhor fizer o seu julgamento, ele vai chamar as pessoas desde o momento em que a terra foi criada, o nascimento do sol, até o seu ocaso. Até o pôr do sol significa até o dia que houver o fim de todas as coisas. Ele vai chamar todos para o julgamento. Aqueles que já morreram, que não morreram em Cristo, todos eles serão julgados, conforme o relato de Apocalipse. Então o Senhor, ele chama todos porque ele é o juiz supremo, ele é realmente juiz. Versículo 2: Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém. Existe o monte de Sião. E em muitos salmos, quando nós lemos Sião, nós estamos lendo cidade de Deus. Sião pode ser interpretado com vários significados. Você pode entender que Sião é o céu. Deus está desde Sião governando o mundo. Significa Deus está desde a sua casa, lá nos altos céus governando. É que existe uma compreensão de que o Monte Sião, que fica na cidade de Jerusalém, que Jerusalém é a cidade de Deus. Então, muitas vezes, existe essa utilização da palavra Sião para simbolizar o céu. Tanto que, quando nós lemos o livro de Apocalipse, em Apocalipse, João, quando ele tem a visão a respeito do futuro, ele fala que Deus, o próprio Senhor, fala para ele: os meus santos virão para a nova Jerusalém. O próprio Deus faz referência aos céus, ao lugar para onde os santos irão, como Nova Jerusalém. Como se dissesse, Jerusalém é a cidade de Deus, é o lugar onde Deus está sobre a terra, de onde Deus governa a terra, porque Deus está com o povo de Israel. Foi do povo de Israel que o Senhor Jesus nasceu para morrer e trazer a salvação para a humanidade. Então, quando o versículo 2 fala assim, desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus, ele está nos dizendo assim, desde Jerusalém, onde é a cidade que Deus escolheu para vir na terra por meio do seu Filho, até o lugar onde ele mora, Sião, a Sião celestial, o céu, existe a perfeição da formosura de Deus. A perfeição da formosura resplandeceu Deus. Deus, ele resplandece com um brilho perfeito. Ele é realmente belo. Ele é completamente santo. Então, desde Sião, desde o céu, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Versículo 3. Virá
o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Veja que o versículo 3 apresenta esse contexto. Quando ele estiver chegando como juiz supremo, ele virá e ele não se calará. Tudo o que Deus tiver de dizer no seu julgamento, ele falará. E diante dele, na frente dele, vai um fogo consumindo. Vai consumindo todos os pecados, tudo que está errado, vai na frente e haverá grande tormenta ao redor dele. Quando o texto fala que haverá grande tormenta ao redor dele, ele está falando que será terrível o julgamento de Deus. Quando ele chegar para realizar o seu julgamento, será terrível e haverá grande tormenta, porque quando ele vier para julgar, nenhum pecado ficará oculto. Nada do que as pessoas fazem que é errado e que prejudica o próximo vai ficar escondido diante dele. Porque ele é perfeito. Tanto que o versículo 2 fala que resplandeceu Deus. Resplandecer fala a respeito de ter um brilho absoluto. Versículo 4. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Então ele está dizendo, Deus lá de cima vai chamar todo mundo. Vai chamar os céus e a terra para julgar o seu povo. Versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Versículo 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo, Ele mesmo, é o juiz. Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Como nós sabemos, os salmos são louvores. Então, esse Salmo 50, ele era cantado nos cultos. E quando eles cantavam aqui, do versículo 1 até o versículo 6, eles davam uma pausa aqui. E essa pausa era para que as pessoas meditassem no que estavam cantando. E quando você lê o versículo 1 até o versículo 6, pensando que Deus um dia vem para realizar o seu julgamento e que quando ele vier julgar, o seu julgamento será terrível, porque ele virá com a sua formosura, com todo o seu brilho, e ele mandará reunir todo o seu povo e todos os que fizeram concerto com ele. Concerto significa aliança. Todos os que fizerem concerto com ele, aliança com ele, serão julgados e vai ser ele próprio que vai julgar. Isso provoca uma reflexão em quem está cantando isso. E provoca na nossa leitura também uma reflexão. Nós devemos pensar, imagine você sendo chamado por Deus para ser julgado por Ele. Como vai ser esse julgamento? Agora vem o versículo 7 até o versículo 15. O versículo 1 até o 6 Deus está convocando as pessoas. Né? É uma introdução para dizer que Deus está convocando as pessoas para um julgamento. Agora, do versículo 7 até o versículo 15, nós vamos ver que Deus fala com o seu povo. Vamos ver o que Deus fala para nós. Versículo 7 até o 15. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. Israel somos nós, né? Nós somos o Israel de Deus. Aqui ele está falando com o povo de Israel. Mas nós que aceitamos a Cristo fazemos parte de Israel. Então ele fala assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Então veja, Deus está falando com o seu povo, com os que são filhos dele. E o que ele está dizendo é que ele vai protestar contra nós. O que ele está protestando? Versículo 8: não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Versículo 9: da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Versículo 10: porque meu é todo animal da selva e as arimárias sobre milhares de montanhas. Versículo 11: conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Versículo 12: se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude.
Esse versículo 12 repete o versículo 1 do Salmo 24, que fala que do Senhor é a plenitude da terra, e todos os que moram nela, todos os que nela habitam. Versículo 13: Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Versículo 14: Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. 15: E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. 16. Não, é até o versículo 15 aqui. É do versículo 7 até o versículo 15, né? Essa é a segunda parte. Então, o que nós percebemos aqui, do versículo 7 até o 15? Deus está dizendo para o seu povo o seguinte: prestem atenção agora, que eu vou falar com vocês e eu vou protestar contra vocês. Eu tenho um protesto. Qual é o protesto que Deus tem contra nós, contra o seu povo? Que ele não repreende o seu povo, ele não nos repreende pelos sacrifícios que nós fazemos. Aqui na época em que Asaf escreveu o Salmo 50, o povo oferecia o sangue de animais, de bezerros, em holocausto para Deus. E Deus está dizendo para eles: eu não estou preocupado quando vocês matam os animais para oferecer para mim, porque tudo que existe na terra é meu, eu conheço todos os animais. Fazendo uma atualização desse texto para hoje, nós poderíamos dizer assim: eu sei quando vocês fazem ofertas para mim, quando vocês compram as coisas para a igreja, quando vocês dão ofertas altas, quando vocês devolvem o dízimo. Só que tudo isso que vocês podem oferecer em termos de bens materiais é tudo meu. Eu sou dono de tudo que existe na terra, eu sou dono de tudo que acontece, que é produzido na terra. O trabalho que vocês fazem com as suas mãos, e o dízimo, e as ofertas, e os sacrifícios, tudo isso é meu. E agora, Deus vai e dá um conselho para o seu povo, que está nos versículos 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Deus quer que o nosso sacrifício seja um sacrifício de louvor a Deus. Quando que o nosso sacrifício louva a Deus? Quando nós fazemos a sua vontade, quando nós cumprimos a sua palavra, quando nós fazemos um sacrifício de não abrir a boca para falar palavrões em relação ao próximo quando nós estamos no trânsito, quando nós fazemos um sacrifício e não comemos tudo o que nós queremos, sendo comilões e beberrões, destruindo a nossa saúde, porque isso não louva a Deus, porque nós estamos destruindo o nosso corpo físico, que lá no livro de 1 Coríntios, Paulo fala sobre cuidar do corpo. Quando nós deixamos de acessar conteúdo pornográfico, quando nós deixamos de olhar para as pessoas com olhar cobiçoso, quando nós deixamos de ter inveja em relação ao que o próximo tem, nós estamos fazendo um sacrifício. Nós estamos queimando a nossa carne, os nossos olhos, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, e nós estamos fazendo esse sacrifício que queima no nosso corpo para louvar a Deus, porque nós dizemos: eu sou de Deus, então não tem por que eu fazer isso. É isso que Deus está dizendo no versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, os votos que nós fizemos quando aceitamos a Jesus. Que eu vou te seguir até o fim, eu vou lutar para anunciar o teu reino, para fazer a tua vontade. O voto que nós fizemos quando nos batizamos, que renunciamos a viver no pecado e decidimos morrer para o pecado e nascer para Cristo. Por isso fomos batizados. Os nossos pecados ficaram sepultados nas águas e nós nascemos para Deus. E aí no versículo 15, invoca-me no dia da angústia. Quando você estiver passando por angústia, não vá atrás de conselheiros, de pessoas que estão na terra, mas lembre-se primeiramente de invocar a Deus. E eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está, portanto,
no seu julgamento, do versículo 7 até o versículo 15, falando com o seu povo, dizendo: eu sei que vocês fazem ofertas e sacrifícios para mim, eu não ignoro isso, mas o que eu quero de vocês é sacrifício de louvor, que vocês paguem os votos e que vocês se recordem que eu sou Deus. Quando ele fala no versículo 15 assim, invoca-me no dia da angústia, ele está dizendo, existe uma tendência dos seres humanos, né, no dia da angústia, de vou procurar o médico, vou tomar remédio. Nada contra isso. Você deve procurar o médico, você deve tomar o remédio. Estou falando aqui especificamente dos médicos psiquiatras. Estou falando também dos psicólogos. Estou falando também de pessoas que vão desabafar na casa de amigos, de outras pessoas. Muitas vezes nós, no dia da angústia, falamos com toda a congregação, contamos a nossa história e o nosso choro para todo mundo. E esquecemos do mais importante, que é falar com o próprio Deus. Dizer, Deus, eu estou aqui. Lembrar do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Veja aqui no Salmo 46, versículo 1, aqui no 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, Deus quer que nós lembremos disso, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então ele fala, invoca-me no dia da angústia. Isso significa que Deus, ele se agrada quando os seus filhos, na hora da angústia, se dobram diante dele e dizem, Deus, lembra de mim, porque eu estou em angústia e eu quero o teu socorro. Isso glorifica a Deus, porque mostra que uma criança, que assim como uma criança corre para os braços do seu pai quando acontece alguma coisa, e a primeira pessoa que ela vai é para os seus pais, quando você vai para Deus, você está mostrando, eu tenho dependência total, Ele é o meu pai. Isso louva a Deus. E Deus fala assim, eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora, do versículo 16 até o versículo 22, Deus está ali como juiz, no meio da assembleia, da congregação, de todos. Primeiro ele falou com o seu povo, agora ele vai falar com os ímpios. Ele fala para os ímpios assim, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Versículo 17, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti? Deus está fazendo uma pergunta agora para os ímpios. Ele está dizendo assim, o que vocês que não dão importância para a palavra ficam falando a respeito do meu nome se vocês nem dão importância para isso? Versículo 18, quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Então ele está falando aqui que os ímpios fazem isso. Eles estão envolvidos com corrupção, com coisas erradas, com adultério. Versículo 19, soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Então, usam a boca para falar palavrões, amaldiçoar pessoas, destruir outros e usam a língua para fazerem combinações com os seus grupos para enganar outras pessoas. Versículo 20, assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Veja que o versículo 20 nos ensina que Deus abomina pessoas que falam mal a respeito dos outros. Vamos lembrar aqui do Salmo 15. O Salmo 15 fala assim, Senhor, quem morará no teu tabernáculo e quem habitará no teu santo monte? E o Salmo 15 fala assim, aquele que não difama com a sua língua, que não aceita fala injusta contra o seu próximo, aquele que não abre a sua língua para falar mal a respeito do seu irmão. Então aqui, no versículo 20, nós vemos que Deus detesta pessoas que abrem a boca para fazerem críticas a respeito do próximo, para falarem contra o próximo, que fazem calúnia. Calúnia é atribuir crime a outras pessoas. Difamação é queimar a fama
a arruinar a fama do próximo pelas costas dele, sem que ele possa se defender, e injúria, que é você dizer, ofender a pessoa na sua honra. Deus abomina isso. Ele fala, o ímpio, ele se assenta para falar contra o seu irmão. Aquelas rodas de fofocas, onde as pessoas começam a falar, você viu a irmã lá? Você viu o irmão lá? Quebrou a cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você não tem uma boa palavra para falar a respeito da pessoa, não abra a boca. Versículo 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Olha que terrível que é o versículo 21. Deus falando assim, eu vou colocar em ordem os teus pecados. Imagina Deus colocando uma lista falando, você fez isso, e isso, e isso, e tudo em ordem, descrevendo tudo o que se faz de errado. Ele fala assim, em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Versículo 22. Ouvi, pois, isto, ou seja, ouçam, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus. O versículo 22 é um alerta. Prestem atenção, ouçam vocês aí que esquecem que Deus existe, para que vos não façam em pedaços, sem haver quem vos livre. O versículo 22 é um apelo para que as pessoas prestem atenção, que elas podem pensar que Deus não vai fazer nada, que Deus não está vendo nada. Podem pensar que Deus está concordando com as coisas erradas que eles fazem, porque não está havendo juízo por enquanto. Né? Voltando no versículo 21. Estas coisas tens feito e eu me calei, pensavas que era como tu, né? Ou seja, eles pensam, Deus está comigo, porque se ele não está me castigando por enquanto é porque ele está comigo. Mas o versículo 21 fala, mas eu não sou como vocês, eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. E aí ele termina, no versículo 22, falando que quem esquece que Deus existe está enganado. Vocês devem prestar atenção e lembrar antes que Deus faça vocês em pedaços, sem haver quem vos livre. Isso vai acontecer no juízo final. Quando o Senhor vier e o julgamento final que está descrito no Apocalipse acontecer, não haverá mais quem possa livrar diante do Deus que estará fazendo o seu juízo final. E a última parte do Salmo 50 é o versículo 23. Esse versículo fala o seguinte, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Quando nós nos sacrificamos de não falar mal do próximo, fugir da pornografia, da inveja, da corrupção, do engano, da mentira, cuidamos das roupas que nós vestimos, sabendo que a nossa forma de comportamento, de proceder, é uma maneira de darmos o testemunho de que somos de Deus. Fazemos o sacrifício das nossas vontades e decidimos por tomar atitudes, formas de olhar, de ver, de andar, de se comportar, escolhemos os ambientes em que vamos e que não vamos, abandonamos, fazemos um sacrifício de não ir em certos eventos, em certas festas, em certos lugares, sabendo que somos de Deus. Quando nós fazemos esse sacrifício para honrar a Deus, nós estamos glorificando a Ele. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aqueles que ordenam bem o seu caminho vão encontrar-se com Deus. Esse é o Salmo 50, portanto, é um salmo que nos fala a respeito do julgamento de Deus, que ele é um juiz supremo e ele fala para o seu povo que se preocupe mais em fazer sacrifícios de louvor com sinceridade e que Deus, ele não ignora as ofertas, os dízimos e os bens que nós podemos oferecer a ele, mas ele está mais preocupado em que nós tenhamos sinceridade no nosso coração e nas nossas ações com ele. E com relação aos ímpios, que eles não se enganem, pensando que Deus está em concordância com eles só porque por enquanto a justiça não veio. Ela virá porque Deus é um juiz supremo e ele realmente julgará a terra, ele julgará os céus e a terra. E o Salmo 50 fala disso.
que o Senhor está convocando os céus e a terra para o julgamento. E esse dia chegará e ele será um dia ou de bênção para aqueles que oferecem o sacrifício de louvor a Deus, que verão a sua salvação, ou de destruição, de grande tormenta, como diz aqui o versículo 3. Haverá grande tormenta quando ele estiver chegando para fazer o seu juízo. Que você possa estar atento e sempre com ele. Hoje é 19 de setembro, nós estamos todos os dias meditando no livro de Provérbios. Nós sempre dizemos que quem medita em Provérbios ganha sabedoria, conhecimento, discernimento, inteligência, entendimento e prudência para tomar melhores decisões na vida, para se aproximar cada vez mais de Deus. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo o Recortes em Provérbios capítulo 19, para que você possa meditar em Provérbios 19. E do lado vou deixar o botão para você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva para que você receba as notificações dos novos vídeos sempre que nós tivermos postando aqui no canal. E vamos prosseguir nessa série até o final do ano, todos os dias meditando em um salmo, até o Salmo 150. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.